Bom, olá a todos, sejam muito bem-vindos à apresentação. Nós somos alunos do curso de Engenharia de Produção do IFES Campus Cariacica e nós iremos apresentar sobre fila sequencial estática, tema referente ao grupo 3, a disciplina de computação aplicada à engenharia de produção. Nosso grupo é composto pelos alunos Gustavo Neves Oliveira, Isabela Silva Vago, Caio Andrade Camargo de Araújo e Caroline Belisário Veloso. Bom, a definição de uma fila. Uma estrutura do tipo fila, ela é uma sequência de elementos do mesmo tipo. Ela é uma lista linear do tipo FIFO. O que isso significa? Ela é first in, first out, que o primeiro elemento a entrar, ele é o primeiro a ser retirado, diferente da pilha, que também é um tipo linear de lista, que possui uma estrutura LIFO, last in, first out, que o último a entrar é o primeiro a sair. Os seus elementos possuem estrutura interna abstraída, ou seja, a sua complexidade não vai afetar o seu funcionamento. Como dito anteriormente, uma fila é um tipo especial de lista, e as inserções e remoções ocorrem nas extremidades da lista. Bom, algumas aplicações de fila. Bom, podemos aplicar fila a qualquer situação. Por exemplo, controle de fluxo, recursos compartilhados, como, por exemplo, em uma fila de elementos em impressoras, transações de banco de dados, etc. Bom, um exemplo assim mais claro é em um consultório médico, em que há uma fila de espera, o primeiro a chegar vai ser o primeiro a ser atendido e o último a chegar vai ser o último a ser atendido. Bom, as operações que temos em uma fila. Temos algumas operações básicas, sendo elas a de criação da fila, a inserção de um elemento que ocorre sempre no final, a remoção de um elemento que ocorre sempre no início e um acesso ao elemento que ocorre somente no início também. Também a distribuição de uma fila. E essas operações, elas dependem do tipo de alocação de memória usado. Os tipos são a estática, que é o nosso tema, e a dinâmica. Bom, a diferença entre a alocação estática e a dinâmica. Na alocação estática, o espaço de memória é alocado no momento da compilação. Existe definição do número máximo de elementos da fila e o acesso é sequencial, ou seja, os elementos são acessados consecutivamente na memória. E na alocação dinâmica, o espaço de memória é alocado em tempo de execução, a fila cresce à medida que os novos elementos são armazenados e diminui quando os elementos são removidos. E o acesso dela é encadeado, ou seja, cada elemento pode estar em uma área distinta da memória e para acessar o elemento é preciso percorrer todos os seus antecessores na fila. Bom, aqui temos a estrutura de uma fila estática, temos uma estrutura especial ali com um campo QTD, que mostra a quantidade do nosso vetor, um campo início, que aponta para o início do nosso vetor, e um campo final, que aponta para o final do nosso vetor. Esse vetor ele é definido, como eu disse anteriormente, por uma quantidade que nós definimos antes, que é o nosso max. Ali vemos que o início aponta para 0, onde não possui nenhum elemento, e o final aponta para 3, que aponta no 16. Bom, sobre a implementação da fila. Como nós trabalhamos com modularização, nós utilizaremos dois tipos de arquivos, que é o fila estática.h, que tem como função definir os protótipos das funções, os tipos de dados armazenados na fila, o ponteiro do tipo fila, que é aquele nosso ponteiro especial com QTD, início e fim, e o tamanho do vetor utilizado na fila, que é o nosso valor max. E a fila estática.c, que define os tipos de dados da fila e implementa suas funções. Bom, aqui nós temos a definição dos tipos de arquivos. No nosso arquivo filaestática.h, temos a definição antes do tamanho do vetor, com max 100, a struct aluno, com um int matrícula, um char nome e 3 notas de float n, um typedef struct fila só para facilitar nossa leitura. E no arquivo filaestática.c nós temos o nosso struct fila, com o int início, final e qtd, que é a nossa estrutura especial, como diz, e o struct aluno dados.max. E struct aluno dados max, que é o nosso vetor. E no programa principal nós temos o fila fi, para chamar nosso programa. Bom, para criar uma fila bem simples, na verdade, vemos ali no arquivo filaestática.c nosso fila cria fila, o início vai estar igual a 0, o final igual a 0 e qtd igual a 0 e vai retornar a fila. Bom, a descrição de uma fila é dada de uma maneira bem mais simples do que a sua criação, com void libera fila e o free fi, e para chamar o programa principal, libera fila fi.
Bom, podemos também obter algumas informações básicas sobre nossa fila, como o seu tamanho, se ela está cheia ou se ela está vazia. Bom, primeiro, para o tamanho de nossa fila, nós verificamos se a nossa fila ela é válida. Se ela for inválida, vai retornar -1, e caso ela seja válida, vai retornar o campo QTD, que vai mostrar o tamanho do nosso vetor, o tamanho da fila. A fila cheia, vai novamente verificar se a fila é válida. Caso ela seja, vai apontar que o campo QTD está igual a max, caso esteja cheia. E retornar -1 se estiver cheia, e -0 e 0 se não estiver. Bom, nossa fila vazia, novamente verificando se a fila é válida. E caso o campo QTD seja igual a 0, ela vai retornar 1, ou seja, a fila está vazia. Caso ela não esteja vazia, ela retorna 0. Bom, sobre a inserção de elementos na fila. A inserção é sempre no final da nossa fila. Caso a lista seja vazia, o final da fila é também seu início. E não se pode inserir elementos em uma fila cheia. Podemos ver aqui nosso início, nosso primeiro elemento é 33 e o último elemento é o 58. Se caso queremos retirar o elemento, nós iremos retirar somente o 33, depois o 23, o 16, o 15, assim até zerarmos nossa fila. Bom, aqui nosso código para a inserção de elementos na fila. Nosso int insert fila, verificamos se a fila é válida, e se a fila está cheia, caso ela não seja válida, ela retorna 0, e se ela estiver cheia, também retorna 0. Caso contrário, nós verificamos o nosso final, que vai estar apontada para uma posição vaga, e final vai ficar, fi vai apontar para final mais 1% max, e vai aumentar o campo quantidade, vai retornar a 1. Ali no nosso campo, nossa imagem superior, temos QTD igual a 3, nosso início apontando para 1 e o final apontando para 4, a posição vaga, e queremos inserir o elemento 12. Nosso QTD vai aumentar, vai ficar 4, o início vai continuar apontando para 1, nosso final vai ficar final mais 1, vai apontar para a próxima posição vaga, e o 12 vai estar inserido. Bom, a remoção de elementos na fila, como dito, ela pode ocorrer somente no início e não se pode remover elementos de uma lista vazia. Bom, a gente remove fila, verificamos se a fila é válida e se ela não está vazia. Se ela não for válida, retorna 0. Se ela estiver vazia, não tem como remover elementos, retorna 0 também. Nós olhamos nosso campo início, que está apontando atualmente para o 33, início 1, 33. Início vai começar a apontar para início mais 1, que vai ser o campo 23% max, e a quantidade vai diminuir 1. Podemos ver que a quantidade estava em 4, início apontava para 1 e o final apontava para 5. Quantidade passou a valer 3, início apontar para 2, onde estava o elemento 23, e o final continua apontando para 5. Bom, sobre a consulta de elementos na fila, só podemos consultar elementos que estejam no início de nossa fila. Bom, a gente consulta a fila, o procedimento padrão, verificar se ela é válida, se ela não está vazia. Caso contrário, caso ela seja não vazia e seja válida, nós vamos retornar o elemento algo, que vai ser o elemento apontado pelo elemento início, pelo ponteiro início, perdão. Agora, vamos mostrar uma aplicação prática de uma fila sequencial. O código foi retirado da internet e, se possível, estará disponível na descrição do vídeo. Temos um código que, inicialmente, irá solicitar o tamanho da fila e, em seguida, exibirá um pequeno menu que irá perguntar qual ação o usuário deseja realizar dentro da fila. E, assim, trabalhará em cima das ordens dadas pelos usuários. Antes de rodarmos o código para demonstração, iremos explicar seu funcionamento, passo a passo. Ele começa criando a struct fila, que contém os elementos capacidade, dados, primeiro, último e número de itens. Depois, ele utiliza a função void criar fila, que irá criar a estrutura da fila, e a função inserir, que vai incrementar um valor na última posição da fila e irá inseri-lo. Em seguida, temos a função remover, que irá retirar um item da fila. Lembrando que as filas sequenciais utilizam a lógica FIFO, então o valor que será retirado sempre será o primeiro
elemento da fila. Seguidamente, temos as funções está vazia e está cheia, que irão checar se a fila encontra-se vazia ou cheia, respectivamente, retornando verdadeiro caso a afirmação estiver correta. Após, temos a função mostrar fila, que será usada dentro da função main para exibir o estado atual da fila para o usuário, caso ela possua algum elemento armazenado dentro dela. Por fim, temos a função main, que será o ponto de partida para a execução do programa. Primeiro, ela solicitará que o usuário informe o tamanho da fila que será trabalhada e assim criará essa fila. Depois, utilizando de uma função main, é criada a interface para que o usuário decida o que ele irá fazer dentro das opções dadas: inserir elemento, remover elemento, mostrar fila ou sair do programa. Caso ele escolha inserir elemento, o programa primeiro irá checar se a fila encontra-se cheia e, se sim, o programa informará tal condição. Se não, ele irá armazenar o valor inserido pelo usuário. Caso o usuário escolha 2, remover elemento, o programa primeiro irá checar se a fila encontra-se vazia e, se sim, o programa informará tal condição. Caso não, ele irá remover o primeiro valor da fila. Caso ele escolha 3, mostrar fila, o programa irá exibir em tela os valores da fila e, caso ela esteja vazia, também irá informar isso ao usuário. Caso ele escolha 0, sair, o programa será encerrado e poderá ser fechado. O programa ainda possui o default, que serve para impedir que o usuário selecione uma opção que está fora das fornecidas. Por exemplo, ele digita 5, será acionado o default informando opção inválida. Temos agora o programa sendo rodado diretamente do CodeBlocks. Para começarmos, iremos definir a capacidade da nossa fila. No nosso exemplo, utilizamos uma fila com capacidade para 3 elementos. Para demonstrarmos as funcionalidades que foram explicadas anteriormente a respeito do código que possuímos, iremos começar mostrando a fila. Fila vazia. Como era de se esperar, nenhum elemento pertence a essa fila, portanto ela permanece vazia. O mesmo acontece ao tentarmos remover elemento, fila vazia, pois não existem elementos para serem removidos. Agora que já foram demonstrados esses detalhes que nosso código contém, iremos inserir 3 elementos aleatórios, por exemplo, o 10, o 20 e, por último, o 30. Agora, o que aconteceria se nós tentarmos inserir um quarto elemento? Fila cheia, pois a nossa fila só comporta 3 elementos. Então vamos agora mostrá-la. Com a fila completa, podemos mostrar o seu conteúdo. A fila nela contém a 10, o 20 e o 30. Agora vamos remover um elemento. 10 removido com sucesso. Por que o 10 foi removido? Pela lógica FIFO, sempre o primeiro número a ser inserido será um número que será removido. Podemos remover novamente um elemento, o 20 agora, pois ele se tornou o primeiro ao ter sido removido o 10. E vamos mostrar a nossa fila que agora contém apenas o 30. O que aconteceria se tentarmos a opção 4, uma opção que não é uma opção dada pelo programa, opção inválida? Nosso programa retorna que essa não é uma opção que contenha dentro do programa. Podemos continuar inserindo valores até o limite da sua fila, por exemplo, 15 e um valor 80. Podemos mostrar essa fila agora. Temos uma fila 30, 15 e 80. Então, quando nós não tivermos mais o que preencher ou não precisamos mais trabalhar com a fila, podemos usar a opção sair, que será responsável por finalizar o programa. Como foi dito anteriormente, iremos disponibilizar o código completo que foi utilizado durante a apresentação na descrição do vídeo, para caso alguém queira testá-lo ou até mesmo utilizar a base dessa fila para um programa próprio. O link será de uma página do Documentos do Google no Drive, onde você poderá visualizar e copiar facilmente o código. Iremos disponibilizar também
na descrição do vídeo os slides da apresentação, caso alguém deseje acessar a apresentação diretamente do Google Apresentações. Essas são as referências do trabalho. A primeira, de onde tiramos a base do conteúdo para ser apresentado, foi o canal Linguagem C, Programação Descomplicada, de dentro da playlist sobre fila estática, o mesmo canal utilizado pelo professor para ministrar e auxiliar as aulas do EAD. Escolhemos essa fonte devido à familiaridade da turma com o método de ensino do professor André e da qualidade de suas aulas. Já a segunda referência é sobre o site de onde tiramos o código que foi implementado e demonstrado durante a apresentação do grupo. Muito obrigado a todos pela participação e atenção. O grupo agradece a presença de todos. Bons estudos e que todos terminem o EAD bem e tranquilamente. Fiquem em casa, se possível. Porém, se saírem, lembre sempre de usar máscara e higienizar as mãos.